E aí galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área. Estamos aqui mais uma vez reunidos com o incrível desafio de fazer um vídeo curto. Eu botei até o cronômetro aqui do meu lado. Vamos ver se a gente consegue. Não sei não, mas acho meio difícil, mas vamos ver, vamos tentar. A gente está aqui hoje para falar sobre IDH. A gente vai falar sobre IDH, o índice de Gini e alguns outros índices assim que indicam economia e desenvolvimento social. Desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Vamos falar deles um por um, ok? Eu separei aqui algumas coisas para a gente trabalhar. Primeiro a gente precisa entender o que é o PIB. PIB é uma sigla que quer dizer Produto Interno Bruto, que nada mais é do que a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país, estado ou cidade, ou tanto faz. Então PIB é simplesmente a soma de tudo aquilo que é produzido dentro de determinado território. No caso, o PIB do Brasil é a soma de tudo aquilo que é produzido dentro do Brasil. Ponto. É isso. Então, se o país produz muita coisa, muita riqueza, muitos produtos, o PIB vai ser grandão. Se o país produz pouco, o PIB não vai ser tão grande assim. A gente tem aqui, por exemplo, a lista dos maiores PIBs do mundo. Essa daqui é a lista do Banco Mundial, essa é a lista do Fundo Monetário Internacional e esta é a lista das Nações Unidas. Essa aqui é a mais antiga, vamos ver a de 2018 e vamos ver essa lista aqui, porque essa daqui está considerando a União Europeia numa só. Né? Aí pega vários países da Europa e junta, que ainda assim juntos, olha, eles não conseguem bater o PIB dos Estados Unidos. Então a gente vai ver essa lista aqui. Olha só, claro, os Estados Unidos aparecem na frente com o maior PIB do mundo, monstruosamente grande. O da China vem logo atrás, né? Os caras que estudam economia estão dizendo que aí nas próximas décadas a China vai passar os Estados Unidos em PIB fácil, né? Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Itália, Brasil em nono. O Brasil já chegou a ser sexto nessa lista aqui. Só que daí, nas últimas crises aí, deu uns ruins no Brasil e o Brasil acabou caindo um pouco, né? Mas o Brasil já chegou a ser sexto. Tanto que, ó, em 2014, que essa aqui é de 2018, em 2014 o Brasil ainda estava em sétimo, ó. Agora a gente está aqui, né? Deu um ruim, a nossa produção deu uma encolhida aí. Mas esse é o PIB, Produto Interno Bruto. Qual é o problema desse índice? O problema é que tem muita coisa que é produzida no país que não fica no país. Tem um monte de empresa estrangeira trabalhando no país, que produz coisa aqui, mas manda o lucro lá para outro país. Então o PIB ele é um número interessante, mas ele não é 100% fiel àquilo que é realmente do país. Assim como tem empresa, por exemplo, brasileira, que pode estar produzindo em outros países e mandando lucro para cá. Só que daí não está produzindo aqui, não conta no PIB. Por isso que existe o Produto Nacional Bruto, PNB. Ele é menos conhecido, certo? Só que ele tenta dar uma aliviada nesse ponto aí. Ele inclui também os rendimentos obtidos pelos cidadãos e pelas empresas, no exterior. Então, brasileiros que têm rendimento no exterior, empresas brasileiras que têm rendimento no exterior vão contar também nesse número. Esse é o PNB. O PIB não conta, mas o PNB conta aquilo que é produzido fora do país, mas que no final vem parar no país. Por outro lado, ele não conta aquilo que é produzido dentro do país, mas é produzido por estrangeiro. Então, se tem uma empresa americana ganhando dinheiro aqui no Brasil, esse dinheiro não vai ser contado no PNB, vai ser contado no PNB lá dos Estados Unidos, não no Brasil, porque a empresa é americana. Por isso que a gente chama de Produto Nacional Bruto. Só aquilo que é produzido por empresas e cidadãos brasileiros, seja dentro do Brasil, seja fora. Esse número acaba sendo mais fiel um pouco. O ranking de PNB eu não achei, não tem, só achei o ranking de PIB, então vamos ficar por isso mesmo, é a vida. Eu encontrei esse sitezinho aqui explicando, que fica bem explicadinho, ó. PIB é toda a produção de bens e serviços dentro do território do país. PNB é o PIB mais o dinheiro que vem do exterior, de empresas e cidadãos brasileiros, menos o dinheiro que vai embora para outros países, de empresas e cidadãos que não são brasileiros. Por isso que ele é 100% nacional. Tudo que é produzido por empresas e cidadãos brasileiros no território brasileiro e em outros territórios. Este é o PNB, mas ele é meio conhecido, todo mundo escuta falar mais do PIB, certo? Bom, tem uma imagenzinha, claro, aqui para vocês, dá uma olhadinha, olha só, aí a gente vem para outro índice, ok? Qual que é esse outro índice? É o PIB per capita. É muito simples, você simplesmente pega o PIB do país, tudo aquilo que é produzido dentro do país, não é o PNB, é o PIB, e divide pela população. Ponto. Aí você vai ter tipo PIB por pessoa, digamos assim, sabe? Por que esse número é importante? Porque imagina que tem um país que produz, é só um número só para ficar didático, tá? Um país produz $1 milhão e moram 500 pessoas nele.
e no outro país também produz $1 milhão, só que moram 2.000 pessoas nele. O país que tem só 500 pessoas, essa produção vai significar muito mais, porque a população é pequena. Então cada um vai ganhar mais, enquanto o outro país que tem 2.000 pessoas, 4 vezes mais, mesmo a produção sendo igual, como tem mais pessoas, quando você distribui acaba ficando menos. Então você pega a produção e divide pela população do país. Este é o PIB per capita. Eu tenho uma parada interessante aqui para mostrar para vocês, olha só. Lista dos 30 países mais ricos do mundo, de acordo com o PIB per capita. O primeiro lugar é o Catar. Quando você pega o PIB deles e divide pela população, dá um número gigante, ó. $122 mil por pessoa. É muita gente. Opa, pulei direto pro 30. Segundo lugar, Luxemburgo, 96 mil. Macau, 90 mil. Singapura, por aí vai. O Brasil não vai estar nos primeiros 30, porque o Brasil até que tem um PIB grande, como a gente viu, o PIB do Brasil é um PIB de respeito, estamos em nono, só que a nossa população é 211 milhões de pessoas. Quando você divide o PIB do Brasil pela população, acaba não dando um número muito grande. Só que mesmo assim, olha só, a China já passou o Brasil. Por que isso é um número alarmante? Porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas morando lá. A população é muito maior do que a do Brasil. Só que mesmo assim eles conseguiram passar, porque a população deles é muito maior, mas a produção deles também é monstruosamente maior que a do Brasil. Bem maior que a nossa. Então o PIB per capita deles acaba dando um número bem alto. Certo? Tudo bem. Aí depois a gente tem o próximo índice. A renda per capita. O PIB, você pega tudo aquilo que é produzido no país e divide pela população. Aqui você não pega aquilo que é produzido, você pega a renda da população. Você soma tudo aquilo que a população ganha de renda, o total da renda da população do país, e divide pela quantidade de pessoas. E aí você vai ter a renda per capita, certo? A renda per capita vai indicar se o país, ele tem a população dele, no sentido geral, ganha bem ou ganha mal, né? Aqui a gente tem renda per capita, tem um ranking. Foi o dado mais novo que eu encontrei em 2004, meio triste, já faz 16 anos, mas dá pra gente ter uma ideia. Olha só a posição do Brasil, 37. Olha quem tá em primeiro, 37 não, desculpa, 3,3, né? Mas tá certo. 37º com 3,3. Ó quem tá em primeiro, Noruega, com $52 mil por pessoa. É muita gente, né? Nessa renda per capita. A renda per capita do Brasil, 3.300, bem mais fraquinho, né? E aí tem outra coisa que a gente precisa considerar. A renda per capita é um número que esconde a desigualdade no país. Tanto a renda per capita quanto o PIB per capita. Porque quando você pega o PIB ou a renda e divide por toda a população, vai te dar uma média, né? Isso daqui é uma média. Mas não quer dizer que cada pessoa no Brasil ganha $3.300, entendeu? Porque tem gente que ganha muito mais e tem gente que não ganha nada, porque a desigualdade no Brasil é muito grande. Então eu trouxe isso daqui só para vocês terem uma noção. Olha só, 46% da população brasileira, dados de 2013, recebiam a família inteira, tá? A renda familiar, R$1.356, quase metade da população. 20% de 1.300 a 2.000, olha só, 66% das famílias ganhavam até no máximo R$2.034. Agora olha o 1% lá em cima. 1% da população ganha de 13 mil a 33 mil reais por mês a renda familiar. E tem gente que a gente sabe que, uma minoria muito pequena, que ganha muito mais do que isso. Aí quando você faz a média, parece que é um número legal. Mas na verdade isso mascara as desigualdades que existem no país. Certo, meu povo? Foi para isso que inventaram o Índice de Desenvolvimento Humano. O PIB per capita não era um número muito legal para indicar se aquele país era desenvolvido ou não, porque ele era um número, digamos assim, mentiroso, por causa da desigualdade. A renda per capita também, né? Você pode ter um país com uma renda per capita alta, mas lá dentro do país pode ter uma galera passando muita necessidade, porque é uma média. Então, eles inventaram o IDH. A intenção do IDH é justamente isso, Índice de Desenvolvimento Humano. É fazer uma parada mais humana e menos econômica. Como assim? O IDH ele considera, além da renda per capita, ele considera também indicadores de educação,
como a alfabetização ou a taxa de matrícula de crianças e jovens. Ele considera também a expectativa de vida ao nascer, né, a longevidade. Então, quanto tempo aquela galera está vivendo naquele país. Se está vivendo muitos anos, quer dizer que a condição de vida é boa. Se está vivendo poucos anos, talvez não seja tão boa assim, certo? O número do IDH, ele varia de 0 a 1. É isso. 0, quanto mais próximo do 0, mais baixo. Quanto mais próximo do 1, mais alto. Por isso que tá tipo 0,352. É que tá próximo do 0. 0,600, 0,700. Quanto mais próximo do 1, tipo a Noruega, 949, 0,949 é um número muito alto. O Brasil tá em 0,700, né? Tipo IDH alto, meio mediano, assim. Tem IDHs bem piores, só que tem IDHs muito melhores, né? Olha lá a nossa posição 79 no ranking de países, ó, perdendo para um monte de países, mas também ganhando de um monte. A gente está na média ali, né? Podia ser muito melhor. Quando considera todos aqueles fatores que a gente falou, o Brasil acaba ficando nessa posição. Olha aí o mapinha, ó. Quanto mais escuro o número, melhor o IDH, ó. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Europa, Chile, Argentina. O Brasil, como eu disse, fica médio, né? Tem países que estão muito piores, ó, os países em cor mais clara, concentrados principalmente na África, que variam de 0,400 a 0,500, ó, que é um IDH bem baixo, e o Brasil ali no 0,700, laranjinha, né? A galera meio termo assim, certo? Beleza. Só que aí qual é o rolê? O rolê é o seguinte, o IDH ele começou a sofrer muitas críticas, porque ele considerava umas coisas assim, meio superficiais, tipo, longevidade, indicadores de educação, só que ele ainda não estava muito complexo, assim, faltava muita coisa, por exemplo, não estava considerando desemprego, criminalidade, a degradação ambiental dentro do país, né, o grau de participação política da população, tipo, se é um país que tem democracia ou se não tem, a corrupção que tem no país, coisas como sustentabilidade, qualidade educacional, porque considera o número de pessoas matriculadas, mas não considera se as pessoas estão realmente aprendendo naquele país ou não. E aí, para melhorar o índice, os caras resolveram colocar dentro do IDH, porque todo ano eles vão melhorando, para esse IDH ele ficar, tipo assim, cada vez mais efetivo, se ele está medindo bem, assim, o desenvolvimento humano, entre aspas, ou não. Aí eles colocaram o índice de pobreza multidimensional. Deram uma melhorada, né? Então começaram a considerar a taxa de mortalidade infantil, a taxa de nutrição, condições de vida no sentido geral, se a população tem acesso à eletricidade, água potável, saneamento, se tem gás de cozinha, se tem casa, se tem carro, se tem diversos outros tipos de bens, telefone, televisão e tal. A educação deram uma melhorada também, se a galera, tipo, qual é a média de anos de estudo que a galera tem nesse país. E aí o IDH ele foi ficando mais encorpado, assim, foi ficando mais, um número mais, digamos assim, mais justo, mais fiel à parada, entendeu? Então, hoje o IDH ele é um número assim que dá para você levar em consideração para ver se a coisa naquele país está feia ou se a coisa está boa, mas ele ainda não é um número perfeito, tem um monte de coisa que ele ainda não considera, e como a gente viu, o IDH do Brasil é um IDH ali mediano, né? Meia bomba, pô, 79 é complicado, né? Aqueles países que ficam lá em primeiro, tipo a Noruega, deve ter uma qualidade de vida muito melhor. O último índice que a gente vai ver agora é o índice de Gini. Que Gini, mano? Que história é essa de Gini? Gini foi um matemático italiano, né? Em 1912 ele desenvolveu um instrumento específico para calcular a desigualdade dentro do país. Então ele desenvolveu um instrumento para calcular isso daqui, ó, se o país ele é muito desigual ou não. Não adianta você ver a renda per capita se você não vê se esse país tem desigualdade ou não tem. Ele, claro, um índice matemático muito louco lá, mas que no final ele calcula a diferença entre os rendimentos da população mais rica e da população mais pobre. Se essa diferença é muito grande, quer dizer que o país é muito desigual. Se essa diferença é muito pequena, quer dizer que o país não é tão desigual assim, tem uma condição mais igualitária. Quer dizer, o pobre vive bem e o rico não é tão rico, sabe? Não tem uma diferença tão grande entre ricos e pobres. O Brasil tem uma desigualdade muito grande, como a gente vai ver agora. O índice de Gini, ele também varia igual ao IDH, de 0 a 1, certo? Então, 0, 0, 100, 0, 200, 0, 300, 400, 900... até 1. Quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade.
Então, o IDH, o número tinha que ser alto para ser bom, né? Quanto maior o IDH, maior o índice de desenvolvimento humano. No índice de Gini, não. Quanto menor, menos desigual. Então, melhor, né? Que bom. Agora, se o Gini está bem alto, quer dizer que a desigualdade é bem grande, ok? Então, vamos dar uma olhada agora nesse tal desse índice de Gini no mundo, depois a gente vê no Brasil. Ó, esse aqui é um mapa que mostra mais ou menos o coeficiente de Gini ao redor do mundo. Os países em verde são os que estão em condições melhores, ó, mais próximo de zero, pouca desigualdade. E os países em vermelho são os que estão em condição pior, mais próximo de 1, né, desigualdade maior. Então, olha, o Brasil, ele tá aqui, ó, de 50 a 55, ou seja, de 500 a 550, mais ou menos, né? Então, a gente vê que o Brasil tem uma desigualdade bem grande em relação a outros países, né? E, novamente, a gente tem países com um índice de Gini bem grande aqui na África, e a América do Sul, América Latina, no sentido geral, também não está muito bem nesse índice aí. O Brasil é um país bem desigual. Eu acho que essa imagenzinha aqui mostra bem como é a desigualdade de distribuição de renda no país. Então, o nosso índice de Gini, ele é meio alto, assim, ele não está muito legal pra gente, não, certo? E aqui a gente tem, finalmente, uma tabelinha que compara o IDH e o índice de Gini nos países, tá? Considera aqui, ó, 275, 0,323, 0,318, sempre lembrando, quanto menor o número, melhor, quanto maior, pior. Então, olha os Estados Unidos, ó, tem um IDH alto, só que o índice de Gini deles também é consideravelmente alto, ó, quando comparado com os países europeus. Então, os Estados Unidos é um país que tem bastante desigualdade. Ó como é que tá o Brasil. Novamente a gente viu, né, na posição 79. Ó o nosso índice de Gini, 533, 0,533. É um índice de Gini aí consideravelmente grande, ok? Então, a gente tem uma desigualdade grande no país, certo? E aí, a última coisa que eu queria mostrar é a evolução do índice de Gini no Brasil nos últimos anos. Olha só, o coeficiente de Gini estava em 0,600 lá na década de 70, ó, 630 ali mais ou menos. Aí ele deu uma diminuída, deu uma aumentada, e depois, a partir dos anos 2000, ó, ele deu uma diminuída legal. Ele baixou de 0,500. Agora, peraí que eu passei demais, vamos voltar. De 2012 para cá, ele voltou a aumentar, ó, principalmente a partir de 2013. Olha só, em 6 anos, ele estava em 0,598 e foi para 0,627. Quer dizer, a desigualdade no Brasil, em vez de aumentar, está diminuindo. Nosso índice de Gini está crescendo, certo? Então, a situação do Brasil não é muito boa, não. Claro, tem gente bem pior, né? Olha o IDH do Níger, por exemplo, 0,377. Pô, 700 é bem melhor, né? Mas ainda assim é complicado. Tem outros países também que são mais desiguais, tipo a África do Sul. 0,630 o Gini deles. O nosso é 533, mas ainda assim poderia ser muito melhor, certo? Então, era isso. A gente ficou aqui de acordo com o meu cronômetro em 18 minutos, né? Foi o mais rápido que eu consegui. Eu tento explicar da melhor maneira possível, o vídeo fica meio longo, mas é isso aí. Salve, salve, galera. Quem chegou até o final do vídeo, manda um salve ali no comentário, porque daí, né, se eu for um dia, talvez, aí corrigir alguma coisa sua, pensa no coração bondoso do professor, aquele aluno que mandou o salve, né, não deixa de mandar o seu salve. É nóis, galera. Um abraço.